De regresso ao Europa 28, vamos agora falar da Agência Nacional de Inovação. Mais de metade dos projetos de investigação e inovação desenvolvidos em colaboração com as universidades resultaram em novos produtos e serviços. Estes projetos foram desenvolvidos com financiamento comunitário, que são quase todos orientados para o mercado internacional. Facilitar a inovação e promover a colaboração entre universidades e empresas é o principal objetivo da Agência Nacional da Inovação. Para cumprir a missão, pode socorrer-se dos fundos comunitários, dos programas europeus como o Horizonte 2020, mas também dos incentivos fiscais à investigação. Há cada vez mais empresas de mãos dadas com universidades. O CREN apoiou 4 vezes mais projetos do que o quadro comunitário anterior. Foram 639 projetos desenvolvidos por 597 empresas, num investimento total de 294 milhões de euros. E o Portugal 2020 promete seguir a aposta. Foram, por isso, criados instrumentos para desenvolver trabalhos já iniciados, mas que não chegaram à fase de lançamento ou de comercialização. No primeiro concurso do Portugal 2020 para esta área, foram recebidas 274 candidaturas com um investimento elegível de 20 milhões de euros. Por outro lado, a nível fiscal, também há um forte aumento da procura por incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial. As candidaturas só terminaram em julho, mas em maio a procura por este incentivo já superava em 21% os valores de 2014. O crédito fiscal pedido já atinge os 125 milhões de euros. É meu convidado, Miguel Botelho Barbosa, administrador da Agência Nacional de Inovação. Desde já agradeço a sua presença aqui no Europa 28. Agradecemos a oportunidade. É possível às empresas portuguesas assimilar um montante tão elevado de fundos, quer seja do Portugal 2020, quer seja do Horizonte 2020, ao nível da inovação? Boa tarde, em primeiro lugar, muito obrigado. As respostas são diferentes para os dois programas, porque são programas de perfis diferentes. Relativamente ao Portugal 2020, que são os fundos estruturais aplicados em Portugal, de acordo com aquela que é a Estratégia Nacional, eu diria que sim, que é possível. E os primeiros números que temos dos primeiros concursos mostram que a procura por este tipo de instrumentos, mas por todos os instrumentos do Portugal 2020, de uma forma mais genérica, tem sido muitíssimo superior àquela que é a dotação financeira para estas primeiras escolas. E, portanto, isso, da nossa perspectiva, é um sinal muito interessante, porque indica uma vontade e uma capacidade de investir das empresas cada vez maior. Este ciclo de fundos comunitários tem uma componente não reembolsável cada vez mais baixa, ou seja, as empresas... O que também pode ser uma dificuldade acrescida para as empresas. O que também podia ser uma dificuldade acrescida, mas ainda assim a procura Mas essa procura não é de alguma forma influenciada pelo facto de termos esperado quase um ano para que o Portugal 2020 chegasse efetivamente ao terreno? Eu acho que sinceramente que não. Por duas razões. A primeira, demoramos quase um ano, mas ainda assim Portugal é dos primeiros países a ter o programa no terreno e a disponibilizar o financiamento às empresas, e isso é uma nota da nossa perspectiva a destacar. Em segundo lugar, porque o tempo que mediou entre o início do Portugal 2020 e a última chamada ou call de projetos do CREN não é muito superior àquele que foi o tempo que mediou entre a última chamada e a penúltima do CREN. E, portanto, este aumento de procura é um aumento que se vem sentido de uma forma gradual, não é um epifenómeno, ele acontece de uma forma crescente, gradual, e, portanto, era também de uma certa forma esperado. Esperado também pelas alterações das regras que os fundos comunitários ditam agora, ou seja, as universidades têm menos apoios diretos ao sistema científico por si. É necessário às universidades estarem em cooperação, muitas das vezes estarem em cooperação com as empresas para conseguir, de facto, aceder a fundos para desenvolver projetos. Eu acho que essa não é
a razão que faz as universidades colaborarem com as empresas. Também não acho que seja líquido que o financiamento às universidades tenha reduzido significativamente. O que acho é que as universidades têm hoje em dia uma missão de transferência de conhecimento cada vez maior. Têm, obviamente, uma pressão orçamental grande, mais por via de orçamento de Estado do que propriamente de fundos estruturais, que as obriga a procurar receitas próprias. E a colaboração com as empresas é, obviamente, uma forma de financiamento, mas eu acho que o que mais motiva a colaboração com as empresas é uma geração de investigadores e de universitários com cada vez mais mundo, com cada vez mais noção que aquilo que fazem tem que ser pensado na aplicação que vai ter no mercado, com uma cada vez maior capacidade de se relacionarem com as empresas e de conseguirem falar mais ou menos a mesma língua e alinharem mais ou menos as expectativas relativamente às atividades que fazem em conjunto, sendo que há certamente, obviamente, aqui um caminho muito grande ainda. A procura é maior da parte das empresas para as universidades ou das universidades para as empresas? Nós estamos a falar de sistemas de incentivos às empresas e, portanto, são as empresas que lideram estas candidaturas e são as empresas que procuram as entidades do sistema científico com que querem colaborar. Não me espantaria se aqui ou ali houvesse um esforço das universidades de desafiar empresas para algumas atividades e alguns projetos que as empresas acolham e depois apresentem nas candidaturas, mas são coisas que fazem sempre sentido do ponto de vista do negócio e do plano de negócios das empresas e neste programa quadro com uma grande diferença é que há um foco muito maior na contratação de resultados, muito mais do que execução financeira ou processo e, portanto, a fasquia subiu claramente. Todo este programa é ele mais exigente, a Ministra das Finanças recordava isso precisamente no âmbito da contratação do empréstimo quadro com o Banco Europeu de Investimento. Há, de facto, um excesso de exigência no Portugal 2020 que possa levar, na sua opinião, a uma necessidade de rever mais à frente, fazer uma reprogramação técnica ou estratégica do quadro, porque o nível de exigência que se está a introduzir é demasiado elevado? Acho que não. Acho que o nível de exigência é aquele que nós precisamos para, de facto, começar a convergir com a Europa e a crescer até uma média superior, se possível, à Europa. Nós temos décadas de fundos estruturais, não convergimos com a Europa, divergimos e, portanto, ou fazemos diferente, ou então estamos perdidos. E esta é, provavelmente, a última grande oportunidade que temos para mudar as regras do jogo. Elas foram mudadas e agora temos que ir todos a jogo, empresas, universidades, entidades públicas, e garantir que o sistema subiu a fasquia e funciona com mais qualidade. Isto coloca pressão sobre todos. Coloca pressão sobre as empresas e as entidades do sistema científico na qualidade das candidaturas que têm que apresentar, têm que pensar muito bem no qual é o plano de negócios que suporta a candidatura e quais são os resultados que, de facto, poderá ter capacidade de entregar, e coloca do lado das instituições públicas, e no caso da Agência Nacional de Inovação, uma pressão muito grande para uma avaliação expedita, sem sacrificar a qualidade das candidaturas, num momento em que encerramos ainda o programa quadro, estamos ainda a encerrar projetos do CREN e temos já projetos do Portugal 2020 para avaliar. No CREN geríamos 2 medidas, no Portugal 2020 vamos gerir cerca de 6 medidas e tudo isto com a mesma equipa. Sim, e, portanto, isso era isso que eu ia perguntar. E com uma nova regra, que é os gestores que não cumpram os prazos da prestação das candidaturas em 60 dias, se não estou em erro, têm risco de ser penalizados por esses atrasos. Sim, e isso está expresso no decreto-lei que regula os fundos estruturais e depois está decantado nos mais diversos regulamentos e contratos de delegação de competências entre as organizações. Há capacidade da agência conseguir cumprir esses prazos tão apertados perante o volume tão elevado de candidaturas que está a receber? A agência tem uma tradição de cumprir os prazos com qualidade e, portanto, tem uma equipa muitíssimo qualificada e que faz um esforço extraordinário para de facto, conseguir acumular este pico de trabalho que vai ser este próximo ano e meio com o encerramento de CREN e arranque de Portugal 2020. Obviamente que temos, a agência é, como sabe, um projeto
A Agência Nacional é um projeto relativamente recente, tem 9 meses. Obviamente que precisamos de requalificar e de redimensionar a equipa. Vamos fazê-lo no tempo e nos timings próprios. O momento já teve das finanças públicas, da tutela para isso? O momento das finanças públicas é o que é. Nós temos um grande apoio da tutela para fazer esses investimentos e estamos convencidos num curto prazo de tempo executá-los. Falou-me há pouco também de que estes resultados resultam do mais mundo que os jovens portugueses têm, e isso leva-me a introduzir a questão novamente do Horizonte 2020. Portugal tem tido uma participação mais significativa, mas ainda assim um pouco incipiente, tendo em conta a participação dos outros países europeus. Eu acho que cada país tem a sua dimensão, cada sistema de inovação tem a sua qualidade, a sua capacidade, e acho que relativamente ao Horizonte 2020, e lembrando-me da sua primeira pergunta, se as empresas portuguesas tinham capacidade de absorver. Tivessem. O Horizonte 2020 é, em linguagem de leigo, a Champions League da investigação e da inovação. É um programa europeu com muitíssimo competitivo, com um volume de financiamento muito grande, um envelope financeiro de 80 mil milhões de euros, e é exatamente como a Champions League, é competir entre os melhores, com os melhores, e quando o conseguimos fazer e fazer bem, isso só nos faz melhores. E, portanto, a Agência de Inovação tem um mandato muito claro do Governo, que é, por um lado, ser facilitador de investigação e inovação em colaboração em Portugal e promover a internacionalização do sistema científico. E por isso fazemos um pouco a promoção da participação no Horizonte 2020, e os resultados que temos do Horizonte 2020, não sendo extraordinários, são muitíssimo encorajadores e passamos marcas muito interessantes. Portugal, durante todos os programas quadros anteriores, era um contribuinte líquido para o programa quadro. Isto é, cada país tem uma cota de financiamento para colocar no bolo e depois as suas empresas e as suas universidades vão tentar ir buscar esse dinheiro. Até 2013, Portugal punha mais dinheiro no bolo do que o nosso sistema era capaz de extrair. Pois bem, com o Horizonte 2020 e no primeiro ano do Horizonte 2020, conseguimos inverter essa tendência histórica, e isto é, do ponto de vista da participação nacional, muitíssimo interessante. Deixe-me interrompê-lo para lhe questionar. Os incentivos fiscais poderiam ser, nomeadamente no âmbito do CIFID, se fossem mais significativos, poderiam potenciar mais as empresas a participar e a apostar na inovação? Os incentivos fiscais do CIFID são incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. E o que cabe na inovação nem sempre cabe em investigação e desenvolvimento. E, portanto, também convém que tenhamos alguma clareza nos conceitos, porque dizer que o CIFID não apoia coisas que devia apoiar não é bem assim. Deveria haver outro incentivo? Há outros. O Código Fiscal do Investimento, que foi aprovado o ano passado, tem algumas revisões nesta área da inovação muitíssimo interessantes. Aumenta as bonificações, aumenta as majorações da taxa de incentivo de imposto para quem investe em inovação, para quem contrata doutorados, para quem faz atividades de I&D com outros parceiros, empresas e entidades do sistema científico. E, portanto, eu acho que temos um sistema, do ponto de vista fiscal, até muito competitivo. O CIFID é um sistema muito competitivo a nível europeu, tem tido uma procura crescente. Ainda este ano prevemos que a procura volta a aumentar quase 20%. E terminando a minha resposta, onde começamos no Horizonte 2020, nós não estamos só a ir buscar mais dinheiro, não estamos a participar mais, nós estamos a participar melhor. As organizações portuguesas, a participação nacional, coordena muito mais projetos europeus, com parceiros europeus, do que coordenávamos no 7º Programa Quadro. E isto é o reflexo de que os nossos parceiros, os melhores da inovação na Europa, confiam nas nossas organizações, não só para fazer candidaturas, mas para liderarem os projetos. Sim. E depois a própria Comissão, quando decide aprovar e financiar e contratualizar os projetos, confia crescentemente nas instituições nacionais para coordenarem projetos europeus. Um projeto europeu não é uma coisa fácil de coordenar, não é uma coisa simples de coordenar e, sobretudo, não é uma coisa que quem não seja credível possa coordenar. Fazer. Miguel Botelho, muito obrigado pela sua participação. O Europa 28 fica por aqui.
Fique connosco e continue a acompanhar a nossa edição.